O que foi que fez você escolher assim a enfermagem? Rapaz, o dialeto, né, do pessoal que fala, minha profissão, eu não escolhi minha profissão me escolheu. Foi exatamente desse jeito. Então, eu nunca pensei Caiu na no colo. vida fazer enfermagem. Nunca foi um sonho de infância. Na época do ensino médio, né, estudava colégios e todo mundo tinha perspectiva de fazer um vestibular, de fazer uma graduação. Era algo muito comum na juventude da época. E eu nunca pensei em fazer enfermagem, nada relacionado à saúde. Na verdade, eu queria fazer em saúde medicina veterinária. Tinha vontade de fazer medicina veterinária. Fiz vestibular na época, e Nunca aí. chegou a fazer? Mas não consegui, não comecei a fazer. Passei nos vestibulares, mas não comecei a graduação. E aí algumas coisas foram acontecendo, fiquei um pouco estagnado, não consegui a graduação na época. Aí, um tempo depois, minha mãe que me ligou. Falou, olha, tem uma faculdade de enfermagem, e aí eu já fiz sua inscrição no vestibular, pedi sua irmã para fazer, ela fez, eu já paguei, você vai lá domingo fazer a prova. Aí eu fui. Fiquei Mas, uma boa colocação ainda, 4 anos depois. Uma boa colocação, e aí fui fazendo a graduação. Primeiro semestre achei legal, segundo semestre nem tanto. Terceiro semestre eu já falei que não ia mais fazer aquilo, que ia desistir. Quarto semestre eu falei, parece que tá melhorando. E aí eu tive uma experiência, né? Encontrei algumas pessoas que trabalham na área, que estudavam também. Falou, ó, o divisor de águas para você é o sexto semestre. E aí, no sexto semestre, eu decidi. Falei, não, vou. Já cheguei até aqui, vou concluir. E fui me interessando muito pela parte do cuidar de gente. Porque a enfermagem cuida de gente. Né? Todos os profissionais de saúde, com certeza, são importantes no processo, isso é fato. Mas eu não conheço nenhum profissional de saúde que está tão próximo das pessoas, dos pacientes em geral, do que a enfermagem. É o tempo todo ao lado do paciente. Então, trouxe para mim um brilho assim na profissão. Eu comecei trabalhando como a maioria dos meus colegas, na emergência, né, que o campo hospitalar é o maior campo de trabalho, né, para os profissionais de saúde em geral, mas para a enfermagem, então, é predominante. Aí me especializei também em emergência, em UTI, aí veio pandemia, aquela loucura toda, e a gente sem saber o que fazer, se adequando aos protocolos, esse processo todo. E a estomoterapia, o tratamento de feridas veio por conta de uma inquietude. Eu cheguei a um ponto de analisar que um paciente esporádico chegou na emergência, a pessoa falou, não, essa ferida é uma ferida crônica, ela não tem cura não. então, no caso, você chegou a terminar a enfermagem e tal, e já foi direto para a especialização ou ainda chegou um Eu tempo trabalhei 6 meses aproximadamente com emergência sem a especialização. aí depois que Aí, você durante decidiu, esses atendimentos hospitalares, foi que eu percebeu que percebi. Eu falei assim, como assim esse indivíduo vai ficar a vida toda com essa ferida? Será que ferida não tem cura mesmo? Quando você vai para a literatura da estomoterapia, do tratamento de feridas em geral, a primeira coisa que você vê é que toda ferida tem potencial de cicatrização. E aquilo ali acendeu uma luz. Eu falei, peraí, toda ferida tem potencial de cicatrização, por que ele não cicatrizou ainda? E aí veio a especialização em tratamento de feridas e já está com 5 trabalhando com tratamento de feridas. Para quem está em casa, o que é a estomoterapia? Bom, a estomoterapia é uma especialidade, né, da enfermagem, que ela é voltada a tratar pessoas com estomias. Então, historicamente falando, não foi para tratar feridas, de forma geral. Era para tratar as pessoas que tinham estomias. São aquelas cirurgias que fazem para comunicação do trato gastrointestinal, né? Colostomia, ileostomia, urostomia. Só que aqueles pacientes, querendo ou não, ele tem uma lesão na pele, porque rompe a pele para colocar o ósseo intestinal, né? E as eliminações costumam ser muito naturalmente abrasivas. ácida, abrasiva, então queima muito a pele do indivíduo, desconfortável. E aí percebeu-se a necessidade de cuidar daquele pessoal. E aí veio o tratamento de feridas. Então a estomoterapia iniciou com estomias. E como está na pele, feridas está bem associada e a gente percebeu que a fisiologia do tratamento é igual. Então vamos lá, como é que a ferida cicatriza? Então, se uma ferida considerada anteriormente como crônica cicatriza dessa forma, a estomia também. A gente vai proteger e vai resolver. Então a estomoterapia é isso, é tratar feridas. A gente sabe que a gente está chegando nesse período junino, certo? Um período de muita festa, principalmente na região que a gente está.
Você que está acostumado a atender nessa região, qual é o tipo de casos de acidentes mais comuns que você vê no dia a dia, principalmente nesse período junino? Assim, tratamento de feridas de forma geral, né? É uma doença. As lesões complexas, né? Que hoje se chama de complexa. Mas são lesões que anteriormente chamava de crônica. É uma pandemia, pode-se dizer. Quando tem doença crônica, tem lesões complexas. Só que nesse período festivo, a gente fica muito alerta, né? Os profissionais de saúde, principalmente de emergência, fica muito alerta às queimaduras. Muito comum caso de queimadura nesse período. Junta a exposição, né? O consumo de bebida alcoólica, o manuseio do material de forma despreparada, sem olhar direitinho as recomendações do fabricante, manipulação também por crianças e idosos. Então, acontece muito acidente com queimadura, né? Você tem uma noção, no último ano, esse ano de janeiro a maio, tiveram mais de 1.000 internamentos do SUS por queimaduras. É um Só número esse ano. só esse ano. E não chegamos no período festivo ainda. Acabou de começar. Né? Então, as regiões que têm a tradição em festa de São João, nesse período é esperado 4, 5 vezes mais um aumento do número de queimaduras. São queimaduras diversas, né? Mais comum grau 2, mas pode acontecer casos mais graves, né? Existe algum perfil de vítima frequente com esse tipo de acidente no São João? Sim, sim. Os acidentes de queimadura está mais comum associado a pessoas de vulnerabilidade. Então é muito comum em crianças, adolescentes, né, menores de idade e pessoas idosas. Né? Então é um perfil mais comum de ter as queimaduras nesse período festivo. Associado à fogueira e a fogo de artifício. No caso, assim, lembrando, existe, assim, algum comportamento de risco que essas pessoas adotam, assim, mais característico? O comportamento de risco normalmente está associado à euforia do momento da festa, né? Então é o quentão, é a cervejinha, e vai tomando, e o pessoal vai se animando, e nessa animação termina perdendo um pouquinho da responsabilidade do manuseio, né? E com esse perfil, com esse comportamento, o risco de acidente, claro que para todo tipo de acidente aumenta, né? Mas para queimadura não é diferente. Você Então, chegou a pegar no período aquelas guerras de espada? Aí também tem a tradicional guerra de espada, né? Que é tradição, né? Nos locais que tem. Mas assim, é um ato extremamente perigoso, né? O pessoal acende aqueles rojões e sai aquele fogo rodando para todo. Você não sabe onde vai parar. E aquilo é uma loucura. É uma aposta ali, né? uma aposta. Você faz uma aposta assim, tipo assim, vamos lá. Se a gente conseguir sair bem, certo, bem. se a gente conseguir sair bem, maravilha. Se não, vamos se recuperar para o próximo ano. Então, o pessoal tem essa perspectiva, mas é um ato arriscado. Você citou que uma das mais frequentes é a queimadura do tipo 2. Você poderia, assim, explicar pra gente, para quem está em casa, essa diferenciação entre tipos, tipo primeiro grau, segundo grau, terceiro grau? Sim, sim. A queimadura ela é mensurada, né, a profundidade, de acordo com a profundidade da pele. Então, a pele tem 3 camadas, né? A epidérmica, que é a camada mais superficial, a dérmica, que é a camada intermediária, e a hipodérmica, que é a camada mais profunda. Então, primeiro grau, primeira camada, epiderme. Então, aquela hiperemia, aquela vermelhidão na pele, que não surgiu bolha, é queimadura grau 1. Se tiver aquela vermelhidão, que é a hiperemia, fixa, e surgiu uma bolinha, já é considerado grau 2. Já pegou a camada mais profunda, a derme, né? Aquela pele rompeu, já tem exposição de músculo, tendão, alguma coisa nesse sentido assim, tá um pouquinho mais profundo, aí a gente já considera grau 3. Por quê? Romperam as 3 camadas da pele. Chegou exposição de músculo, tendão, osso e nervo. Então, todas as camadas da pele. Também. Vaso sanguíneo a gente já encontra na segunda camada. Então, pegou as camadas mais profundas, começou a expor osso, tendão. Né? Então já vai pro grau 3. Já é grau 4. Então, alguns livros já adotam grau 4 para queimadura com exposição de osso no livro. Então, grau 3, 1, primeira camada, aquela vermelhidão. Grau 2, a bolinha. Rompeu a bolinha, começou a expor as 3 camadas da pele, grau 3. Passou das 3 camadas, grau 4. É o osso, músculo. Então, a gente tem essa diferenciação, mas para quem está em casa, que teve uma queimadura, pode até ser na festa junina ou no dia a dia, qual é o momento dela ir ao hospital? Aqui é mais grave que eu vou ter que procurar um hospital para poder ter um tratamento. O que é recomendado, né? A recomendação é queimaduras a partir de segundo grau. Mas, claro, vale também
põe em mesa a situação da extensão da queimadura. E da região também que a queimadura aconteceu. Então eu tenho a queimadura grau 1 na coxa. É uma região que eu tenho muito tecido muscular. Então, queimadura grau 1, até aquele surgimento de bolha localizada, 5% da superfície corpórea queimada, dá pra gente manusear em casa. Dá pra levar. Mas se eu tenho essa mesma queimadura na região de face, aí a história muda. Porque depende do que causou a queimadura, né? Se teve inalação de fumaça ou um ar quente, tem um risco também de queimar a mucosa e via aérea. Aí esse paciente tem um risco de ter um edema na garganta, que é o edema de glote, e aí perder a capacidade de respiração, né, de ventilação sozinho. Então é procurar a unidade. Então assim, a gente tem que pensar local da queimadura e queimadura grau 2. Né? Queimou grau 2 já é bom procurar a unidade de pronto-socorro. Queimou rosto, face, então a gente já tem que estar de olho para procurar logo. Mas é isso, eu fico brincando assim, de grau 2 um pouco mais elevado, né? Porque às vezes queima e faz a bolinha no dedo, os meninos ficam lá, não sei o que, queimou com a bombinha aí, só queimou a pontinha do dedo aqui, aí... A dá pra dar uma enroladinha. Dá, grau 2 depende da região, né? Depende muito da região e a extensão da queimadura. Mas uma queimadurazinha na mão, grau 2 bem pequenininha, aquela bolinha, dá pra gente fazer o cuidado em casa. Teve a bolinha. Aquilo ali, todo mundo tem vontade de estourar. Pode estourar a bolinha da queimadura? Negativo. A bolinha... meu pai fala o seguinte, que toda as condições de estudo, né? Ele fala, você estudou a vida toda para falar depende. Então sempre depende. Depende da região, depende do que está acontecendo. Claro. E na queimadura não é diferente. Vai romper ou não vai romper? Depende. Depende de quê? Onde você vai romper? Qual o local? O correto é não romper essas bolhas em casa. Então, não deve romper bolha em casa. Esse rompimento tem que acontecer numa unidade hospitalar, que tenha material esterilizado. E que você tem que pensar que após romper a bolha, você tem uma ferida exposta. Você precisa fazer um curativo adequado, né? Tem todo um cuidado com essa pele depois que você retira a bolha. Então a recomendação para a população é não romper a bolha. Surgiu o grau 2, uma lesão extensa, a gente já pensa em procurar uma unidade para fazer essa ruptura lá. Essa bolha em algum momento vai romper. Provavelmente vai romper. Se for uma queimadura grande, vai romper. Se ficar também com essa bolha sem cuidado em casa, vai infeccionar. Então, surgiu o grau 2, surgiu uma bolha grande, procura uma unidade hospitalar para romper lá, mas em casa não é para romper. No caso, eles tiram aquela capinha da bolha ou deixa lá e só faz o curativo em cima? Não. Porque às vezes, os espertos, às vezes, naquela época mais antiga, às vezes os meninos cortavam. E tirava... Misericórdia. O negócio era mais complicado. Né? Mas hoje deixa. Não, aí se o paciente tem uma queimadura, o indivíduo tem uma queimadura, com o surgimento de bolha, tá em casa, ele não rompe. Mas chegou na unidade hospitalar, tem uma bolha extensa, a gente já vai romper e fazer a higienização. Por quê? Tem um detalhe aí, tem um agravamento da queimadura. Além de romper, você tira. Tira. Rompe, tira e deixa a camada e aí vai tratar aquela ferida. Porque assim, o ferimento ele acontece com fase de cicatrização. E na queimadura não é diferente. Primeiro ela inflama, para depois ela proliferar, para depois fechar. Aí tem um detalhe que é muito importante. Imagina uma queimadura, mesmo grau 2, pequena na face, caiu alguma coisinha aqui, queimou no rosto. E fica aquela bolha. Aquela bolha não tratada, se infeccionar, o risco de ulcerar, transformar em uma ferida um pouco profunda é maior. Resultado, vai cicatrizar, mas fica uma cicatriz não muito legal. Então, tem um tratamento mais adequado. Eu acho super importante o trabalho de vocês. A gente consegue fazer muita coisa boa aí. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de primeiro socorro. Se a pessoa que está em casa, certo? Nessa festa junina, estava soltando os fogos, teve uma queimadura ali, se feriu com a questão do fogo. Qual é o primeiro passo que ela deve ter? As recomendações que a gente tem para tratar uma queimadura no momento agudo, acabou de acontecer o acidente, chegou o fogo. Primeiro você tem que pensar qual é o agente causador, né? Então imagina. Fogo. Chama, né? Chama. Essa chama tá na roupa? Tá na roupa essa chama? Se tiver na roupa, você precisa apagar o fogo primeiro. Então a recomendação é uma coisa assim que é até complexo pensar. Imagine, aconteceu um acidente agora, tem um indivíduo correndo na rua com a roupa pegando fogo. Você tem que tentar acalmar a vítima. Deixar ele calmo para parar de correr. Porque quanto mais corre, mais oxigena e maior é a chama.
E mais difícil ficar alguém de ajudar. E mais difícil de alguém ajudar, né? Então você tem que tentar acalmar. Tentar acalmar, se for um grande queimado, principalmente. Pede pra sentar, deitar no chão e rolar pra apagar o fogo. Apagou o fogo, né? Não tem mais chama. Pronto, agora eu vou esfriar essa vítima. Como? Água fria. Não pode ser água gelada, tem que ser uma água fria. Porque o gelo também queima. Então tem indivíduos que queimam e colocam o gelo em cima e deixam o gelo por um tempão. O gelo adormece as terminações nervosas, perde a sensibilidade. Quando tira o gelo, tem uma geladura. É uma queimadura por gelo. Então é água fria. Deixar ali alguns minutos, 10, 20 minutos, deixa esfriar bem. Esfriou, a gente vai envolver esse indivíduo com um pano seco. Eu fiquei imaginando aqui o cara brincando perto da fogueira e caiu em cima da fogueira e bum. Eu pular a Aí- fogueira. Ou caiu bêbado, tropeçou e caiu lá. E aí saiu levantando com a blusa pegando fogo. E aí então fica calmo, deita no chão, E apaga o fogo. rola. O mais Apaga o difícil nessa fogo. parte é ficar calmo, né? É. Ficar É bem calmo com- é é bem- o mais difícil de É tudo, bem né? complicado, E aí a gente tem que tentar acalmar água, né? Aí chama alguém com um balde de água. Tenta arruma esfriar. a água. E as roupas, a gente também tem que ter cuidado com a roupa. Porque a gente tem que pensar que a maioria das roupas que a gente usa hoje, da indústria, elas são roupas que têm material plástico. A Tem queimadura é aquele pior, hein? poliestireno na roupa, né? Então, além de queimar a roupa, ela derrete. E aí fica colada na pele e queimando. Então tem que esfriar, envolver com um pano seco e encaminhar essa pessoa para um pronto-socorro. E o que a gente nunca deve fazer? Por exemplo, passar pasta de dente, o pessoal falava muito. Passa pasta de dente na queimadura, manteiga. Rapaz, é muito comum, assim, as pessoas que procuram a gente com queimadura, normalmente são extremos. Ou é aquela queimadura extremamente, uma área queimada muito grande, né? Então ele vai pela emergência do queimado, né? Ou é aquela pessoa que tem uma queimadura pequena, mas que fez isso aí, colocou pó de café, os mais comuns, pó de café, clara de ovo, pasta de dente e eles pegam a seiva das plantas, né? Amassa aquela planta, pega aquele suco da planta e coloca em cima. São práticas antigas, mas a gente tem que pensar que o maior risco de uma queimadura pequena é a infecção. E aquele material não é esterilizado, então aquilo ali vai infeccionar em algum momento. E outro detalhe, os curativos ideais hoje para queimadura são curativos não aderentes. Por quê? Se você vem até meu consultório, faz um curativo comigo, em algum momento você vai precisar trocar. Aí é que tá o problema. E na hora da troca, a gente precisa remover o curativo. E se ele tiver grudado, vai dar muito trabalho, você vai sentir dor, vai reinflamar a sua ferida. Então, quanto mais limpo for o material, quanto mais esterilizado for o material, melhor. Então, não é recomendado nada de pasta de dente, clara de ovo, pó de café, nada nesse sentido. Procurar Um tempero. O tempero, Vai nada de temperar a café. ferida. Exato. Ali não é ingrediente para fazer alimento, né? É só água para esfriar e cobrir e procurar um pronto-socorro, um curativo adequado. Pessoa que teve uma queimadura, ficou em casa, né? Tentou resolver em casa. Quais os sinais de alerta, por exemplo, nessa questão da infecção? Infeccionou, que ele vai ter que fazer um tratamento mais aprofundado aqui. O que ele tem que guardar como alerta? O esperto, aquele da bolinha que ficou em casa e aí furou. E aí furou e tá lá e não melhora, começou a aumentar a vermelhidão. O nosso corpo ele é muito inteligente, né? Ele reage às situações. Então, o momento da queimadura, a reação que o corpo tem normalmente é dor, né? Mas o segundo momento é a fase inflamatória, que toda ferida, na verdade, precisa passar. Uma ferida que inflama no momento correto, ela tende a não infeccionar. Mas, se ela infeccionar, o corpo vai dar sinais. E os sinais são sinais inflamatórios. Aí vem edema, dor, calor, rubor, né, que é aquela vermelhidão. Aí pode apresentar também um conteúdo, um líquido purulento, amarelado ou esverdeado. Então são sinais que traz alerta pra gente. Ali é um momento, na verdade já está passando da hora de procurar um atendimento mais adequado. então, nada de cortar. Já sabe já. Vale com os meninos lá. Pensando aí, então, dessa forma, cadê aqui? Então, levando em consideração, assim, a dor é um importante indicador de gravidade? Ah, com certeza. As queimaduras que tendem a doer mais é queimadura até 2º grau, né? 3º grau depende, porque assim, é muito difícil a gente colocar a queimadura localizada.
primeiro grau, segundo grau ou terceiro grau, só. Geralmente é uma mistura. Então, né? normalmente é uma mistura. Então, ele tem uma queimadura mais profunda no centro da lesão, na margem ele tem uma queimadura um pouco mais superficial, e na periferia da lesão, uma queimadura bem superficial. Só que a gente imagina que as terminações nervosas estão até a derme, né? Então, queimou ali primeiro, segundo, até terceiro grau, dá para sentir dor. Mas a queimadura de quarto grau, o paciente não sente dor. É interessante. Por quê? Na queimadura de quarto grau, a gente entende que queimou todas as estruturas da pele, inclusive as camadas mais profundas. E as terminações nervosas também foram queimadas. Então, se foi queimada, ela perdeu a função. Então, o estímulo de dor não chega no cérebro. Então, a dor é um sinal importante. Se é uma queimadura superficial que está doendo e a dor está aumentando, aí já está dando um sinal para a gente de tá inflamando e infeccionando. Aí é mais um sinal de alerta. Mas queimou muito profundo, a mão, por exemplo. E não tá muito a mão, sentindo e dor. não tá sentindo nada, então provavelmente queimou as terminações nervosas. Mais grave ainda. Né? Mais grave ainda. Aproveitar, deixa aqui, para aproveitar que você que está em casa, não esquece de curtir e de compartilhar esse conteúdo e se inscrever no canal. Porque no último podcast que a gente teve, o pessoal da produção puxou minha orelha e falou que eu não falei inscrição em momento nenhum do podcast. Então se inscreva em nosso canal, certo? Aperta o sininho, que aí você recebe notificação sempre que tiver live da gente aqui. E não esquece de compartilhar esse conteúdo, porque conteúdo bom é conteúdo compartilhado. Gostaria de agradecer também a Copenhague, que cedeu esse espaço maravilhoso aqui pra gente, na Praça dos Rádios. Você que vai passar esse friozinho aqui no São João, venha tomar um chocolate quente. O melhor chocolate quente da cidade. Não E aqui tem. o nome é Martin. Aqui é diferente o chocolate quente daqui. A qualidade é outra. A qualidade Aqui, é muito boa. voltando aqui ao assunto, quais os principais riscos e prevenções que a gente tem que lidar nesse São João? O que você acha? Que aqui a gente tem que ter um cuidado para prevenir crianças, manuseio. Sim. A gente imagina que é um grupo de risco, né? E fogo de artifício, em geral, não foi feito para soltar por criança. Que pode se transformar em uma arma. É quem mais gosta. E é quem mais gosta. Então, assim, existem os fogos de artifício, não pode nem se considerar fogo de artifício, né? Tem as brincadeiras, né, juninas, de estrala salão, aquela mais levezinho, né? Que é preparado para uma criança de uma certa idade, né? Então, o correto é vigilância. Criança tem que ter vigilância o tempo todo. Isso em casa, isso na escola, isso em qualquer ambiente. Em um ambiente que você tem fogo, a vigilância tem que ser dobrada, né? Então a gente imagina em vigilância para esse pessoal, para esse público. Então se tem alguém manuseando, né, fogos de artifício em um ambiente que tem aglomerado de pessoas, é bom a gente evitar. Se tiver alguém que é próximo da gente, chega, chama, conversa, fala, vamos evitar soltar esses fogos aqui, porque tem um risco de acidente, né? Afinal de contas, a gente reuniu os amigos, a família para comemorar, se divertir, né? Então a gente não quer perder esse momento aqui com uma tragédia. E assim, é uma tragédia. Acontece casos assim que são terríveis. Os locais que mais queimam os indivíduos nesse perfil, né, de festa junina é mão, tronco, tórax em geral e face. Então tem uma alta taxa, né, uma alta probabilidade de amputação de membro, deformidade anatômica, então o indivíduo vai ficar com a estética, né, o rosto configurado por conta de uma queimadura, que é uma condição que é 100% evitável. Então, assim, a maioria das... É só não fazer. A maioria das doenças, as doenças mais complexas, o pessoal fala assim, é difícil evitar. É difícil você evitar um infarto. Claro que tem as medidas de prevenção também, né? Mas eu imagino que as causas de um infarto é o quê? Um indivíduo que é hipertenso de longa data, dislipidêmico, e que a gente, como profissional de saúde, não tem controle sobre a vida dele. A gente orienta, né? Infarto, diabetes e por aí vai. Só que a queimadura, os acidentes em geral, é uma condição que o indivíduo não tinha antes do evento. Então foi um momento para confraternizar, socializar, ficar ali com a família, se divertindo. Então a gente tem que estar sempre de olho nessa prevenção, evitar que um acidente aconteça. Já aconteceu? Pronto. Agora também não tem mais o que chorar. Vamos correr para cuidar. Mas se você conseguir evitar, é fantástico. E os números estão aí para dizer, né? Não sei se vocês já perceberam, mas há um tempo atrás tinha umas placas de... hoje tem, na verdade, para evitar, né, prevenção de acidente de trânsito. E
os dados da Agência Nacional de Transporte diz que quando intensifica essas placas, tem uma queda no número de acidentes. Então, os acidentes por queimadura também tem que ser divulgado, né? Período que é fantástico, aumenta assim absurdamente o número de queimaduras, festa junina e festa de final de ano, porque tem os fogos de artifício. Então é um período que a gente já sabe que vai acontecer, então tem que intensificar. Campanhas de prevenção, evitar o manuseio por criança, pessoas em uso de bebida alcoólica, a gente tem que estar sempre pertinho para falar, não vamos evitar. Porque se acontecer um acidente aí, pode ser trágico, né? É isso, que geralmente são áreas de grande impacto, né? Como ele falou aqui, a mão, e aquela galera que gosta de apostar, não, duvido você soltar uma bomba na mão. Eu falei, não faça uma obra dessa, não. Os desafios. Você estourou na boca, Os desafios. Não faça um negócio de desafio com esse, não, Exatamente. gente. Proteja as crianças aí, não deixa participar desses desafios. E tem outro detalhe também que é muito importante, né? A gente, como adulto, a gente é espelho. Não é? Então imagine, para quem tem filho, o filho tá vendo você soltando uma bomba na mão. Talvez você tenha consciência do tamanho da bomba que você tá na mão, do fogo de artifício que tá na sua mão. Você sabe, não, isso aqui é mínimo. Isso, é de baixa energia. Só que a criança, ele não sabe calcular isso. E se ele encontrar uma de alta energia e tentar soltar na mão? Porque meu pai pôde soltar, então eu também posso. Vai querer replicar, né? Vai querer replicar. Então a gente é exemplo. Então tem que ter cuidado com esses fogos de artifício. Vigilância triplicada nesse período e com as crianças e idosos, né? Tem que estar de olho. Pegando esse gancho, como as campanhas de conscientização, como o São João Sem Queimaduras, podem impactar na prevenção de acidentes? É isso. Você junta, né, as medidas, as campanhas de prevenção. Toda campanha de prevenção traz impacto pra gente. Então, o acidente tem que ser evitado. A gente tem que evitar os acidentes. E tá aí. Tem prevenção, tem campanha de prevenção. Normalmente, a gente consegue diminuir um pouquinho a taxa. Infelizmente, é um dado que não é muito legal, né, de se ouvir. Mas nas regiões que tem festa junina, o número de acidentes triplica. Então, 1 a cada 4 queimaduras no ano acontece no período junino. Então, você divide um ano em 12 meses. Altíssimo. Um mês do ano, 25% dos casos gerais. Região de Pernambuco, né? Caruaru, aquela região que é muito forte. Nossa região também não é diferente, né? Acontece muito acidente. Então tem que intensificar as campanhas de prevenção. E claro, a conscientização, né? Ou sensibilização da população. De tentar difundir essa ideia de que a gente tem que ter cuidado com o fogo de artifício. Qual o processo de tratamento em queimaduras graves nos hospitais? E quais os profissionais envolvidos nesse cuidado? Essa é uma excelente pergunta, porque quando você pensa num paciente grave queimado, a gente pensa em um paciente grande queimado, né? E ao contrário do que a população em geral pensa, e até alguns profissionais de saúde, o paciente grande queimado ele é um paciente clínico. Então, o grande risco que ele tem é o risco de óbito. E não é pela queimadura, é por uma desidratação secundária à queimadura. Há 2 anos eu estive em Salvador, no congresso de queimaduras, da Sociedade Brasileira de Queimaduras, e lá eu tive a oportunidade de ter um bate-papo, né? Aquele network com o Dr. Marcos Vinícius Barroso. Ele é presidente da SBQ e é o coordenador do Centro de Queimados lá do HGE. Ele falou, Liebert, o grande problema do interior é que a maioria dos pacientes que chegam pra gente aqui como referência do interior, chegam em estado muito grave, né? E os que não deveriam vir, que dava para ser manejado lá, chegam. Porque esse paciente ele tem uma grande queimadura e o corpo dele responde à queimadura. Então, o risco principal é que ele tem uma desidratação severa, né? E risco de rabdomiólise, lesão renal, e são N complicações que esse indivíduo pode ter, né? Ele tem um desfecho de uma desorganização no organismo. Essa perda volêmica absurda, ele chega chocado, e às vezes tem as queimaduras também de inalação. Então ele respirou a fumaça. Então tem a fumaça quente, queimou a via aérea, obstruiu a garganta e ele não consegue ventilar, para de respirar. Então ele morre, vai no óbito, né, por conta da obstrução da via aérea. É um caso que pode acontecer, né? E às vezes esse paciente chega todo bonitinho, com curativo feito, todo bem assistido, mas a hidratação dele não foi feita. E os profissionais estão envolvidos nesse processo, todo mundo.
Então, imagina, quando acontece um grande acidente assim, um grande queimado, ou a população pega, coloca em um carro particular e leva para o hospital. Né? É um caso que pode acontecer. Ou liga o serviço médico de urgência, SAMU. E esse indivíduo chega um pouquinho mais bem manejado, né? Da parte de imobilização, porque a gente também tem que pensar que o indivíduo grande queimado, em algum momento ele pode perder a consciência. Então ele estava em pé, caiu e bateu a cabeça. Junto com a queimadura, ele tem mais um traumatismo craniano, que a gente não sabe qual foi a energia. Olha a complexidade de um paciente grande queimado. Quando ele chega no hospital, ele é triado, né? É feita a classificação de risco. Quem faz essa classificação é o enfermeiro. A coleta de todos os sinais vitais, técnico de enfermagem. Então, a porta de entrada do sistema, a equipe de enfermagem. Aí vem atendimento por um clínico geral, porque tem que condicionar o corpo daquele paciente. E depois, um tratamento cirúrgico. Aí vem a cirurgia geral. Para limpar aquele paciente, tirar todo o tecido desvitalizado, né, e fazer uma cobertura adequada. Depois disso, esse indivíduo ele ainda vai para a cirurgia plástica, para fazer reparação. E tecnologias na plástica aí tem um monte. E claro, tratamento de feridas, porque tem muita coisa nova aí. Tem, inclusive até tratamento com pele de tilápia. Não sei se vocês já ouviram falar. Tira a pele de tilápia, criada em laboratório, obviamente, né? Preparada e coloca sobre a pele do paciente. O que é que ela faz? Substitui a função fisiológica da pele de proteção por um tempo. Quando você retira, o paciente está com neoderme com 22 dias. Imagine, 22 dias você se recuperar de um grande queimado sem precisar fazer transplante de pele. Mas assim, é um estudo do pessoal lá do Ceará, uma equipe fantástica, tive um prazer de conhecer no congresso desse ano, da Solbenf em Salvador. Já tem um tempo estudando Já isso, tem um né? tempo estudando. A pandemia trouxe uma perda assim gigantesca para os estudos, né? Porque são estudos sistemáticos. E nesse período parou. E muita coisa que para se perde. Aí tem que retornar. Então tá aguardando só a liberação da Anvisa para poder colocar em prática. Né? Foi liberado recentemente também o uso da placenta. Placenta para enxertia de pele. Porque tem célula-tronco. Então, assim, são coisas fantásticas, assim. Matriz de regeneração dérmica, membrana regeneradora porosa. Para quem tem de ferida vai entender bem. Então, tem paciente que chega pra gente com a queimadura grau 2, extensa, extremamente dolorosa, que o medo dele é fazer a troca do curativo. Você coloca uma membrana regeneradora porosa, deixa por volta de 15 dias, quando você tira, sem fazer curativo, só aquela membrana. Com 15 dias o paciente está cicatrizado. Então tem muita coisa envolvida, desde do transporte do indivíduo até o hospital, classificação de risco, atendimento clínico, atendimento cirúrgico, cirurgia plástica e reabilitação, que aí entra fisioterapia, nutrição. Então é uma equipe multi que atende esse paciente aí. Teve uma questão muito interessante que você colocou sobre os grandes queimados, que é a reação do corpo do paciente a essa grande queimadura. Essa vai ser um dos principais formas de tratar, um dos principais pontos que vai ter que tratar. O corpo está reagindo e você tem que tratar aquela reação da queimadura? Exatamente. Então aconteceu a queimadura, vamos pensar em uma queimadura pequena. Você encostou sua mão em uma superfície quente. Panela, churrasqueira. Caiu em cima. O que vai acontecer na sua mão? Um edema, um inchaço, né? Aquela vermelhidão e o surgimento de bolha. O que está ali em conteúdo no seu membro, qual é o predominante ali? É um líquido que vem do seu corpo. Então o seu corpo está trabalhando para enviar líquido para aquela região. Eu estou falando de uma queimadura pequena. Agora imagina isso no corpo todo. Quanto de líquido vai ser espalhado para o corpo todo, no tecido, no intersticial, e não no vaso sanguíneo. E o líquido vem do sangue, né, do plasma sanguíneo. Então ele tem uma perda do volume de sangue muito grande para tentar compensar essa resposta inflamatória. Então é muito líquido que tem que repor nesse indivíduo para poder compensar o volume sanguíneo que ele perde. Não é um volume de hemácia, parte vermelha, mas é o volume de líquido mesmo. Então, um dos pilares do paciente grande queimado é o tratamento clínico. Porque imagina, chegou um grande queimado, a gente vai pensar logo em quê? Não, o maior risco desse paciente com queimadura é a infecção. Não, a infecção pode acontecer, mas não aconteceu ainda. Mas a desidratação já está acontecendo. Então não adianta eu ter um paciente todo bonitinho, todo com curativo bem feito, todo limpo, todo tranquilo, desidratado. Aí vai ter acometimento renal, por aí vai. Então o pilar do grande queimado é um tratamento clínico.
reposição volêmica. E outra, ele está respirando, né? Queimou a via aérea, então a gente tem que pensar também em ventilação. Ventilação, às vezes, muitas vezes mecânica. Intubação orotraqueal e paciente grave, né? Tem que ir para a unidade de terapia intensiva. No caso, assim, pensando nesses pacientes graves, nesses vários estágios que você disse aí, quando entra o enfermeiro aí para atuar? Bom, o Sua enfermeiro, especialidade a minha principal especialidade, ele vai entrar, depende também da condição do hospital. Por exemplo, aqui, o nosso hospital, aqui em Irecê, ele não é um hospital referência em queimado, né? A gente não é referência em queimado, então a gente não tem um serviço para atender pacientes queimados. Só que ele é referência em trauma, e queimadura é trauma. Então as pessoas da nossa região, se tiver um grande queimado, vem para cá. Então a gente tem que resolver. Então, primeiro o tratamento é clínico, como a gente acabou de falar, e em algum momento precisa ser limpo esse paciente, tem que limpar para fazer curativo. E limpar tem que ter a retirada do tecido desvitalizado, um curativo bem feito. Então, nesse primeiro momento de atendimento na classificação de risco, entra o enfermeiro da classificação de risco. Atendimento clínico, né? Estabilizou o quadro daquele indivíduo, vai para o centro cirúrgico para fazer a limpeza, aí entra a nossa equipe. Para fazer um curativo correto, para limpar todo aquele paciente. Porque a gente não sabe também em quanto tempo a gente vai conseguir transportar. Ele precisa estar, inclusive, estável. Não se transporta paciente instável. A gente tem que estabilizar o quadro dele para depois transferir. E a gente ainda depende de uma vaga da unidade de referência. Então isso pode sair em 1 hora ou pode sair em 24, 48 horas. Você não vai deixar um paciente grande queimado, né? 24, 48 horas no hospital, que tem bactérias multiresistentes, sem cobertura. Então nossa equipe entra nesse momento aí. Como a estomoterapia pode ajudar na reabilitação da qualidade de vida no paciente de pós-queimadura? Ah, perfeito. O ideal é que a gente pegue esse paciente e faça o tratamento dele na fase inicial. Então vamos pensar, o paciente grande queimado é um caso à parte, é o que a gente estava acabando de falar aqui, né? É um paciente que precisa de um acompanhamento intensivo para ficar vivo. É muito traumatizante, o corpo sofre muito. Mas um indivíduo que tem uma queimadura leve, por exemplo, no rosto, que a gente acabou de citar também. Então ele precisa ter um atendimento, principalmente no primeiro momento, para a gente modular a fase inflamatória. Porque toda ferida cicatriza de uma sequência única. Então qualquer ferida, queimou, rasgou, machucou, perfurou, primeiro ela para de sangrar, que é a fase hemostática. Depois ela tem a fase inflamatória, que é para evitar a infecção. Depois vem a fase de proliferação, que é a fase que aquelas feridas vão preencher a cavidade, preencher o buraquinho da lesão. E depois vem o remodulamento. Então são 4 fases. Então uma queimadura no rosto, se não tratada e infeccionada, a resposta inflamatória fica muito prolongada. E aí infecciona, tem conteúdo purulento. A infecção pode, inclusive, acometer alguns tecidos mais profundos. Então a lesão que era pequena pode ficar um pouco maior. Então o tempo ideal de tratar esse indivíduo é no primeiro momento. Queimou, primeiro momento. Já não perdeu tempo, não deu para fazer no primeiro momento. Surgiu a bolinha, vem pra gente já fazer a higienização, usar um curativo com antimicrobiano e preferência não aderente, para tentar correr atrás do prejuízo, tentar modular essa fase inflamatória mesmo já acontecendo. E aí tem laser terapia, tem N funções aí pra gente fazer. No caso, assim, a gente como mora aqui no interior, o pessoal das cidades vizinhas tem acesso a isso no PSF, em UPA? O ideal é que tivesse, né? As unidades. Né? A realidade, eu falei de achar esse especialista para botar esse curativo aí. Vai ter, porque eu falo, moço, os lugares na época que eu trabalhava não tinha nada disso aí, não. Nossa região, infelizmente, ainda é muito carente ainda no tratamento de feridas, né? Não tem muitos profissionais. E já melhorou bastante. Quando eu comecei para cá, eu já consigo ver alguns colegas. Isso é bom, porque a gente consegue discutir caso clínico, consegue juntar aquela galera para fazer para ir para um congresso, para ver uma novidade, alguma coisa nesse sentido, né? Mas nas unidades, em geral, não tem. Então o indivíduo ele precisa procurar um atendimento um pouco mais especializado. Se ele quer uma resposta rápida, tratamento melhor, né? Ele precisa procurar serviço especializado. Então pronto-socorro, UPA, encaminhamento. Só que a gente já tem na nossa região alguns ambulatórios já de tratamento de feridas. IDC tem, Canarana tem, Central tem, Mulungu do Morro tem. Então já tem. Bastante. Eu fiquei sabendo recentemente que Itaguaçu da Bahia tem, só não sei se é ambulatório,
público, né? No SUS, não sei. Mas tem um colega lá trabalhando com isso. Ibititá, Barra do Mendes, já melhorou bastante. Graças a Deus. A gente tem um quadro aqui que chama Mitos ou Verdades, que vai ser um bate-bola rápido, certo? E os principais mitos e verdades que tem sobre o assunto, tá bom? Eu vou começar e você dá continuidade, certo? Vamos lá. Fogo de artifício que não sobe não é perigoso? Perigosíssimo. Não subiu. O ideal seria chamar o esquadrão antibomba, né? Pra ir lá desativar. Mas o risco que tem de vocês encostar nele lá e ele estourar é muito grande. Então... É que fica aquela coisa, falhou, não falhou. Espera um pouquinho. Vai lá. Sempre tem um que vai, mais corajoso. Espera um pouquinho pra depois ir lá pra tentar desativar. E tem um risco grande de você encostar e ela disparar. No caso, assim, se queimar, o melhor é passar manteiga ou pasta de dente pra aliviar? Não, pelo amor de Deus. Nada de manteiga, nada de pasta. Queimou, água fria, de preferência corrente. E vou deixar só uma ressalvazinha. Sei que é jogo rápido, mas eu vou deixar só um... Veja como foi que queimou. A gente tá falando de fogo de artifício, né? Mas se for uma queimadura, por exemplo, por produto químico, tem que lavar bastante por muito tempo pra tirar todo o vestígio. Porque às vezes você lava ali um pouquinho, esfria, mas fica vestígio do produto químico. E o tempo que você tá usando pra sair de casa até o hospital, ele continua queimando. Então tem que tirar todo. E não pode mergulhar também um membro dentro da água. Por quê? Aquela substância vai diluir e ao invés de você ter uma queimadura local, você tem circunferencial em todo o membro. Então, água, cobrir com pano limpo, seco e procurar a unidade hospitalar. Criança pode soltar estalinho sozinha? Se for aquele estalinho de jogar no chão, pode. É verdade. Porque primeiro tem que jogar, né? Só que lá é recomendado, salvo engano, a partir de 3 anos. Criança, pra não engolir. porque tem risco de engolir, né? É verdade. Então criança em fogo de artifício não combina. Então é melhor evitar. Queimaduras de primeiro grau não precisam de atendimento médico? É isso, depende do tamanho da queimadura, né? Essa queimadura de primeiro grau, eu sempre lembro da queimadura de sol. Eu lembro que aquelas insolação de primeiro grau, eu falei, o corpo todinho, eu falei, a extensão é gigantesca. Eu recebi, na verdade eu recebo pacientes com queimadura de insolação na nossa região. A maioria dos casos está associada, sabe, aquele bronzeamento que o pessoal faz. Tá né? queimando? E aí, assim, não sei qual foi o profissional que fez de verdade e também não tenho muito interesse em saber. Parte, o meu problema é resolver o problema do meu paciente. Então me procura com a queimadura praticamente no corpo todo. Só não queima o rosto porque tem uma proteção, né, pro rosto. Mas praticamente o corpo todo, frente e o dorso. Então é queimadura de primeiro grau. Só que tá com insolação terrível, sentindo uma dor terrível, porque queimadura dói. Né? E nossa região tem um sol muito quente. Então a gente precisa ter cuidado com a exposição solar. Nossa região é muito quente. E se for fazer bronzeamento, uma dica para quem vai fazer bronzeamento: procurar uma pessoa bem, né, que tenha uma experiência para fazer isso. E eu acredito, não tenho certeza, mas também tem um período do dia que pode fazer. Eu acredito que 12 horas não é um horário muito legal para fazer bronzeamento na nossa região. Mas então essa queimadura de primeiro grau, então precisa de um atendimento quando é mais extenso. Isso, quando é extenso atendimento. Quando pequena, não. Esfriar e observar se vai surgir bolha. Não surgiu bolha, esfriar e, claro, a partir do momento que você esfriou, você vai fazer uma hidratação. E essa hidratação tem que ser feita com creme hidratante. Creme hidratante. Tem aquele pós-sol, que é excelente também. Mas aquele mito do óleo... Não, óleo não. Óleo não hidrata a pele. Hidratação. Óleo não hidrata. Óleo lubrifica a pele. Então a gente precisa manter aquela pele hidratada. E, claro, beber bastante água e ter os cuidados, né, com o corpo em geral. Balão de São João não causa acidentes? Causa demais. Inclusive, balão, na nossa Constituição, é considerado crime, né? Aquele balão que acende o fogo, ele sobe. E assim, a subida dele é controlada. Mas a descida não é. E a gente não sabe onde ele vai parar. Como ele vai parar. Nossa região é uma região seca, né? A vegetação de caatinga. Então, se ele para em um local que tem uma mata seca, o risco de acontecer um acidente grave aí é muito risco de incêndio, né? Então, é proibido. Balão de São João não é uma boa prática. Termina acabando com a nossa tradição da festa. Realmente tinha muito, né? Agora já diminuiu bastante. Mas graças a Deus. Tranquilo, né? Mitos em verdade foi suave. Vai, hoje. Leve, a gente tem
teve um compromisso esse ano, que todo convidado que vinha aqui fizesse uma indicação literária pra gente, certo? Eu vou deixar você pensando num livro qualquer que te marcou, que, poxa, você, se fosse para indicar para alguém, você indicaria, certo? E agradecer a vocês por estarem acompanhando esse episódio maravilhoso. Não esquece de curtir e compartilhar esse conteúdo. Se inscreva em nosso canal, certo? Pode fazer a indicação, Lieber? A indicação do livro, minha leitura, ela é leitura baseada mais em ciência. Eu gosto de ler manual. Tem um manualzinho que é pequeno, que ele é prático. É o manual da Sanar, que fala sobre feridas e queimaduras. E tem todas essas dicas aí de prevenção, de tratamento, né, das lesões, inclusive aquelas lesões que são mais tranquilas, que pode tratar em casa. Então eu gosto de ler manual. Sanar 2022. Sanar 2022. Sanar. Aí tem o tratamento é o tratado de feridas e queimaduras. O pessoal colocar lá no Google lá, encontra fácil, encontra. Normalmente vai achar para comprar, mas não tem conflito de interesses não, tá? Eu não recebo desses livros não. Mas assim, é uma leitura muito prática, muito acessível, né? A população em geral pode pegar e pode ler, é bem tranquilo de entender. Eu acho super interessante assim, todo mundo ter acesso a esse atendimento de primeiros socorros, que é aquele primeiro atendimento no caso de uma pessoa necessitada, precisar de um parente seu, de um filho, de uma mãe. E assim, você dá o primeiro acesso, o primeiro suporte, um conhecimento básico, né? Hoje, ainda bem que esse conhecimento tá um pouco mais difundido. Aproveitar nosso podcast aí para levar várias dicas para dentro de casa. Com certeza. Inclusive, eu parabenizo vocês pela iniciativa. É um podcast que fala de um assunto tão importante, né? A gente vê aí nas mídias sociais tanto o assunto fútil, as pessoas discutindo coisas tão irrelevantes na vida de todo mundo e falar de saúde, né? Falar em prevenção, falar com diversos profissionais, trazer experiências, né? É extremamente importante. O que você falou é uma coisa muito válida. O primeiro atendimento faz total diferença. Eu já recebi, inclusive aqui no Mar Dourado, criança que se queimou brincando com pólvora, sem a família ver. Foi para a propriedade rural, lá encontrou pólvora. E achou fantástico a pólvora queimando. Aí riscou o fósforo, ela jogou a pólvora, o primo, da mesma idade aproximadamente, riscou. O que riscou pegou fogo. Só que o vento jogou fogo em direção, queimou. Pouco, grau 1, grau 2, superficial. Na bochecha, na testa, um pouquinho na boca, mas não teve a queimadura de mucosa. Um pouquinho no ombro, um pouquinho na mão e um pouquinho no joelho. Foram queimaduras um pouquinho de pouquinho. Só que não foi um grande queimado. Uma queimadura que quando chegou na unidade para atendimento, a pessoa falou, não, a queimadura tranquila, aqui você vai usar uma pomada bem comum, passou o nome da pomada e o indivíduo foi para casa. Só que essa pomada, ela precisa estar protegida. Você não passa aquela pomada, aquele correlato e deixa lá. Por quê? Vai secar, pode cair alguma sujeira em cima, alguma poeira, vai impregnar. Né? Resultado, 3, 4 dias aproximadamente, foi à unidade, eu estava lá de plantão, fui chamado para olhar aquela criança. Quando eu olhei, estava o tecido desvitalizado, as bolhas todas rompidas e a pele começando a absorver aquele tecido. Uma criança de 8 anos. Então aquela queimadura provavelmente iria aderir, boa parte, ia ficar uma cicatriz horrível no rosto de uma criança de 8 anos. Então, se o primeiro atendimento fosse, não, essa criança não é grave, mas ela precisa ficar de observação. Ou internamento, 24 horas de internamento. Surgiu bolha, pronto, vamos tirar essa bolha, vamos fazer o curativo. E você vai fazer o curativo assim. Aquela orientação passo a passo e vai para casa toda prontinha para dar seguimento. Como não foi feito esse primeiro atendimento correto, teve as complicações. Que foi ruptura de bolha, infecção, conteúdo purulento. E aí perdeu o tempo, perdeu o time, né, do tratamento. E aí, se a gente não conseguisse intervir a tempo, ia ficar com uma cicatriz horrível no rosto. Aí eu tô falando da estética de uma criança de 8 anos, uma menina, que se cresce com essa cicatriz, a gente sabe nem o que é que, né, pode trazer de transtornos para essa pessoa no futuro. Então o primeiro atendimento é muito importante. Herbert, a gente tá chegando ao final desse episódio, certo? Foi rapidinho, a gente pensou que não, conversou que já estamos chegando já nesse encerramento. As pessoas que querem lhe achar, onde lhe encontram? Onde você está atendendo hoje? Hoje eu atendo, tenho um consultório aberto, né, na Otoclínica, aqui em Irecê.
e na Clínica Vitalis. Tem uns consultórios abertos para tratamento de feridas. E me encontro também na rede social, né? Meu Instagram está disponível. Meu nome, Liebert, não é muito comum achar Liebert, né? _ Enfer. Me encontra lá fácil. Tem contato, a gente consegue marcar uma avaliação, uma consulta. Tá? Então, são os 2 locais de atendimento fixo ou entrar em contato. Otoclínica e Otoclínica e Clínica Vitalis. Vitalis. Isso. E você, onde é que estão encontrando? Eu faço ultrassom aqui na região, na Clínica C1 e na Clínica Alfa. Pode procurar a gente lá para fazer o atendimento. E também nas redes sociais, @Dr. Thompson Rocha. Para quem quiser me encontrar também, se encontra no @asm.radiologia. Liebert, deixe uma mensagem para quem está em casa de despedida, de prevenção, né, de São João, para curtir com moderação. As mensagens de festa é sempre a mesma, né? Curtir com moderação, não perder o encanto do São João, que é um período que a gente é apaixonado, né? Quem mora no interior, né? Que já tem essa cultura do São João, o clima fica diferente, né? O cheiro da cidade fica diferente. Então a gente não pode perder o encanto do São João. Mas claro, curtir com muita responsabilidade, ter muito cuidado com o fogo de artifício, ter moderação na ingestão de bebida alcoólica, né? Porque a gente sabe que bebida alcoólica e ações de perigo não combinam. Ação de perigo até sem bebida alcoólica não combina. Então tudo na vida é moderação. Então pra gente curtir aí esse São João e os próximos, muitos outros que vão vir aí, né? Então a moderação é o recado. Você se despeça de quem está em casa? Obrigado a todos que estão em casa aí, que puderam aproveitar aqui esse conhecimento aqui que nosso colega Liebert trouxe pra gente aqui. Muito bom ter você aqui, uma pessoa cuidadosa para cuidar de todo mundo aqui. E eu gostaria de agradecer a vocês, certo? Vão curtir São João, curtam com moderação, nada de pular fogueira, viu? Muito cuidado, tem hora de pular fogueira, não vai dar certo. Ainda mais que essas ideias só vêm depois que você toma 2. Logo no começo da noite você não pensa nisso. Tomou 2, começa a brotar essas ideias na mente. Não vai nisso. Cuidado na hora de soltar fogos, tá bom? Nas apostas. Cuidado nas apostas. Nada de apostar esse tipo de coisa, nada de estar. Vou soltar a bomba no dente. Não faz isso. Pelo amor de Deus. E nos vemos no nosso próximo episódio. E até lá.